寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vídeo vai ser. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição, vídeos sobre as outras teorias, e se o Japão fosse um país comunista, e se Taiwan fosse um país comunista, entre outros, beleza? E se a Coreia fosse uma monarquia, entre outros, beleza? E também, né, eu geralmente faço as teorias com base em alguma realidade, com alguma probabilidade, eu não simplesmente faço, porque sim. E eu vou deixar a thumb, né, para vocês printarem um pouquinho antes, né, de eu encerrar o vídeo. E além disso também eu sempre posto lá no canal, na página do canal, no Face, link na descrição. Então, caso vocês queiram usar, sei lá, fica à vontade, beleza? Enfim, como vocês estão vendo aí, hoje nós vamos falar sobre a teoria e se a Coreia fosse comunista. E isso eu estou atendendo a pedido de um inscrito, né? E ele já deu o ponto de partida, que é a Guerra das Coreias, mas não vai ser exatamente contra a Coreia do Sul. Vamos lá. E ele também, né, já deu um mini enredo, né, que caso os Estados Unidos tivesse perdido a guerra no Pacífico para o Japão, porém o Japão tivesse perdido suas colônias também, porém ele ainda tivesse mantido só a Coreia como ainda território, beleza? Então, vamos começar a partir disso, vamos pular toda a apresentação, que a Coreia foi ocupada pelo Japão em 1910 e blá 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 blá. Vamos pular para a Segunda Guerra Mundial. Bem, no finalzinho, né, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já caiu fora e sobrou para quem? Sobrou para a União Soviética, para alguns guerrilheiros coreanos, e para a China tirar o Japão dali. E ok, vamos supor que isso acontece, a União Soviética, junto com alguns guerrilheiros coreanos, alguns coreanos em busca pela liberdade da península, conseguem dominar metade, fazendo assim metade da Coreia e metade do Japão na península. Porém, né, como foi a União Soviética que fez a maior parte, né, então eles foram lá e escolheram Kim Il-sung. Não vamos mudar nada até nessa parte, beleza? Então, a partir de 1946, a República Democrática da Coreia está formada e na outra metade do paralelo, eu esqueci o número agora, acho que é 38, paralelo 38, está o Japão. Bem, como é que seria isso? Obviamente, né, o Kim ele tinha o desejo de unificar as Coreias sobre o poder dele. Então, nós mantemos essa parte também até em 1950, quando na realidade não acontecia a Guerra das Coreias, mas aqui nessa teoria a gente vai fazer a Guerra Nippo-Coreana, ou então a Segunda Guerra Nippo-Coreana, não, a Primeira Guerra Nippo-Coreana de fato. Bem, em 1950, as tropas comunistas do Kim passam o paralelo 38, será que é esse mesmo? Espero que seja. Cruzam o paralelo 38 e dão início à Guerra Nippo-Japonesa. Só que a China, recém-formada comunista, e a União Soviética sabiam que o Japão, querendo ou não, era um país forte. E por mais que os Estados Unidos estivessem fora da jogada, o Japão tem uma ilha chamada Tsushima, que ela fica bem entre o Japão e a Coreia. Tanto é que a Coreia do Sul reivindica como dela até os dias de hoje. E o Japão iria usar essa ilha de Tsushima para fazer uma ponte, para ficar muito mais barato, para eles enviarem aviões, tanques, soldados. E, obviamente, a Marinha. Então, não seria uma guerra fácil, porque o Japão, ele ia guerrear sozinho? Ele ia guerrear sozinho contra a Coreia, a China e a União Soviética.
Só que, né, temos que lembrar que na vida real os Estados Unidos precisou chamar uma parte de país para guerrear junto, porque ele estava sem dinheiro. E como o Japão tinha perdido, né, as colônias da Indonésia, as Filipinas, enfim, o Japão também não estava tão rico nessa teoria, tá? Então, ele não teria os Estados Unidos sob ocupação, como também ele não teria nenhum país europeu, ou então até mesmo a China sob ocupação, então ele estaria livre. Então, vamos supor que a guerra iria durar um pouquinho mais, iria, arrisco dizer, uns 5, 6, até mesmo 7 anos. Isso é, se a China e a União Soviética fizessem a parte delas, depois deixassem tudo na mão do Kim. Então vamos supor que, a partir de 1954, o Kim passou a guerrear sozinho contra o Japão, e isso, né, levou ele a empurrar os japoneses até Busan. E o Japão, né, se vendo encurralado, ele conseguiu, através de Tsushima, reunir mais recursos e empurrar eles um pouquinho para cima. Em 1956, Kim Il-sung ele consegue dominar a península. Só que o que ele faria depois? Porque a guerra, entre aspas, não terminou. Aposto que ele tentaria invadir Tsushima justamente pelo fato, né, dessa ilha fazer uma ponte com as outras ilhinhas de Busan, ou Busan, não sei. Então ele possivelmente tentaria dominar Tsushima para fazer daquela ilha pelo menos um ponto de proteção, justamente para o Japão não ter como invadir ali. Então a gente acrescenta mais 1 ano e meio de guerra ali naquela ilha de Tsushima, e o Japão acaba ganhando e acaba conseguindo defender essa ilha de Tsushima. E bem, como é que funcionaria isso? Essa ilha ia para a ONU, porque iria abrir um debate sobre ela ser uma zona desmilitarizada ou não. Caso contrário, a guerra iria continuar. Então, beleza, vamos supor que, a ONU e a República Democrática da Coreia e o Japão concordaram em fazer daquela ilha um estado desmilitarizado, ou seja, não vai poder colocar tanques ali, não vai poder colocar soldadinho, no máximo uma guarda nacional para impedir uma invasão. Beleza? Ok? E bem, a partir daí o Kim ele já teria seu desejo realizado. Então ele não teria muito mais o que mexer no mundo, assim, na geopolítica. Mas como é que ficaria a Guerra Fria? Bem, possivelmente iria arder para o Japão, porque obviamente, né, a China iria usar a Coreia como um local de treinamento, e também ficaria muito mais fácil, né? A China atualmente, né, já vamos pular, não vai mudar nada na Guerra Fria. A China atualmente teria uma ajuda maior da Coreia, que seria a República Democrática da Coreia, para reivindicar as águas chinesas e também para causar algum terror em Taiwan e até mesmo ameaçar o Japão colocando barcos na fronteira marítima deles. Bem, não teve muito o que mudar, né? Afinal, nós já conhecemos a Coreia que é comunista, e conhecemos a Coreia que é capitalista. Então, né, já fica fácil saber como são as duas, afinal nós temos as duas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, né, de printar essa thumb aqui que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado também. Segue lá no Insta, curte esse vídeo, compartilha, curte a página do canal. Falou e fui!